Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo aqui, gente, é a continuação do vídeo anterior, que foi o vídeo do relato de parto, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar gravando para vocês algo que aconteceu aí no meu pós-parto, que não foi muito bom, que não foi agradável. Eu precisei ser internada. Eu quero deixar esse alerta aqui para as mamães. Quando a Bela tava com 8 dias, foi num domingo, né? Ela nasceu no sábado, passou a semana toda. No domingo, eu acordei não me sentindo muito bem e eu comecei a ter febre. E aí eu não sabia o que que era, eu achei que eu tava resfriando. Eu até falei com meu marido, eu falei, pode ser ou resfriado ou pode ser emocional. Porque, gente, essa primeira semana foi um pouco difícil, né? Puerpério é difícil, né? O nosso emocional fica ruim. Um dia você tá super bem, outro dia você chora, você acha que vai dar tudo errado. O pensamento que vem na mente é que você tá fazendo tudo errado, né? Eu tive um pouco de dificuldade nesses primeiros dias com a amamentação dela, então eu tive que acertar a pega dela. E eu tava emocionalmente bem assim, mal, sabe? Um dia eu tava muito triste, chorando, o dia inteiro sem motivo. Outro dia eu tava mais ou menos. Então, esses primeiros dias em casa foram muito difíceis. E aí, por isso eu pensei que aquela febre era uma febre emocional. E aí, eu tomei remédio, né? Porque era uma febre que tava tipo 37 ponto alguma coisa. Ainda não era uma febre, eu tava febril. Né? Quando foi a tardinha, a febre já estava 38,5, então não estava baixando, ela não estava cedendo. E aí, 4 horas depois de tomar o primeiro paracetamol, eu tomei o segundo. E a febre não cedia, né? Ela estava aumentando, estava 38,5, depois eu medi de novo 38,7, e ela estava só aumentando, não estava cedendo mesmo eu tomando paracetamol, né? E eu tava meio relutante de ir pro hospital, porque a gente sabe que é, tendo, tava tendo uma nova onda, né, da nova variante do Covid, e eu muito preocupada, não queria ir pro hospital sem necessidade. Porém, gente, quando começou a anoitecer, que a febre tava só aumentando, eu tava tendo muito calafrio, e aí eu comecei a pensar, falei, gente, será que é Covid? Porque eu já tive Covid e não tive febre alta, eu fiquei só febril, né? Não tive febre alta. Eu não tava com nenhum outro sintoma além da febre. Mas eu fiquei muito preocupada de ser Covid, né? Como eu já tinha tido, eu pensei, pode ser por isso que eu não tô sentindo nada. Então eu fiquei muito preocupada em passar pra ela. E aí, por causa disso, né, eu resolvi ir pro hospital. Então, assim, foi um processo aí até a gente sair de casa, né? Eu arrumei a bolsa da Bela mais ou menos, coloquei. Na verdade, foi meu marido que arrumou, porque eu tava tendo muito calafrio e tal. Então, ele pegou umas roupinhas pra ela, pegou fralda, eu pedi ele pra pegar os documentos dela também, né? Cartão de vacina, certidão, porque eu ia aproveitar que a gente tava voltando pra maternidade e ia pedir pra avaliarem ela também, porque gente, é insegurança, né, de mãe, porque ela não tinha nada, ela não tava com nada ali, né? Só que eu tava muito insegura, porque eu tava com febre, eu achava que ela também tava quente, tá? Enfim. E aí a gente voltou pra maternidade. Quando a gente chegou lá, por eu estar com febre, eu não tava com nenhum outro sintoma, eu tava com febre só. Ao invés deles me mandarem, né, pra ala normal, porque eu não tava com sintoma respiratório, não tava com nada, nada além da febre. Eles me mandaram pra ala de Covid. O que, assim, eu achei muito errado, porque hoje analisando, não era Covid, tá, gente? Só adiantando, não era Covid. A gente fez o exame na hora da internação, o PCR lá, e deu negativo, não era Covid. Só que, assim, eu fiquei exposta numa ala que só tinha gente com Covid, com uma bebezinha recém-nascida, em tempo de pegar um Covid lá. Então, assim, essa parte eu não gostei. Achei que foi feito. Eles têm que avaliar. Eu entendo que é um cuidado, mas é necessário ser avaliado
outros sintomas, né? Eu tava só com febre. A febre em si não é um sintoma exclusivo do Covid, né? Eu deveria estar associado a um outro sintoma. Eu não tava tossindo, eu não tava com coriza, eu não tava com dor de garganta, eu não tava com nada. Nada, né? E só pela febre já me mandaram pra lá. E assim, foi muito ruim, porque é uma outra ala do hospital, é uma ala separada. E aí nessa ala tinha algumas pessoas esperando, né? Do lado de fora, não é um ambiente fechado, é aberto. Mas contando mesmo tudo que aconteceu aí nesse pós-parto, tá? O que também atrasou para que eu pudesse vir gravar para vocês, porque eu fiquei internada. Depois que eu cheguei do hospital, teve uma nova adaptação, eu ainda estava me recuperando, tá? Então, antes de começar esse vídeo, para você que já é inscrito no canal, eu te peço para acionar o sininho de notificação para você não perder os vídeos. Para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, me ajude a crescer com o canal. A gente tá rumo aí aos 1000 inscritos e eu conto muito com vocês para poder estar me ajudando, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário, deixa seu coraçãozinho aí pra mim e pra minha princesa aqui, que tava mamando agora, como vocês viram aí no vídeo do relato. E agora eu tô aqui pondo ela pra arrotar e vou aproveitar esse momento, porque se não for nesse momento eu não consigo gravar, gente, tá muito difícil readaptar a rotina que eu já tava adaptando, tive que voltar pro hospital. A gente tava lá, mas assim que a gente chegou, tinham 2 bancos, um de um lado, assim, e o outro do outro lado. Assim que a gente chegou, tinha uma moça grávida, acho que de uns 8 meses, né, lá. E a tia dela já falou com a gente, já avisou a gente, falou, olha, ela tá com Covid, não senta perto dela, senta no outro banco. E assim a gente fez, a gente sentou no outro banco que era em frente, né? E essa moça tava tossindo bastante. E pra mim o maior problema é que ela tava tossindo sem máscara. Ela tava de máscara, mas o tempo todo ela abaixava a máscara e abaixava pra tossir. Ela falava que tava sem ar, que tinha que a tia dela o tempo todo chamando a atenção dela, pedindo pra ela colocar a máscara e ela tirava. Não adiantou muito, tá, gente? Como eu tava com muita febre, minha febre nesse momento já tava bem alta e eu tava com o corpo todo mole, eu não tava conseguindo ficar em pé. Então, só tinha aqueles 2 bancos, eu tinha que ficar ali, eu tava de máscara e eu fiquei ali. Na hora eu nem pensei em nada, só que meu esposo tirou a neném dali, né? Porque por ela ser neném, ela não pode usar máscara. Então ele saiu com ela dali e foi lá pra rua e ficou lá com ela. E aí ela começou a chorar num determinado momento, porque demorou muito, a gente chegou lá, não era nem 11 horas, e já era quase 1h da manhã, eles não tinham atendido ainda, né? E só tinha essa moça esperando. E ela já tava com Covid, confirmado, tudo certinho, né? Não sei porque que ela ainda não tava internada lá dentro, tava lá do lado de fora. Ela já tinha sido avaliada, já tinha feito o teste, tava com Covid. E aí, gente, ela começou a chorar muito. Meu esposo foi lá, buscou o carro e colocou ali, que era uma ala que ele nem podia pôr o carro, que era uma área de ambulâncias. Ele pôs e eu entrei pra dentro do carro com ela e fui amamentar ela pra ela ficar calma também, né? E aí eu amamentei ela nesse horário, era por volta de quase 1h da manhã, ou já era 1h, não sei. E eu tava com muita febre, mas amamentei ela. Nesse intervalo, a moça que tava esperando entrou. Como ela foi internada, foi muito rápido pra eles me chamarem. Tanto que quando a moça veio pra me chamar, eu ainda tava no carro amamentando ela, né? E aí eu entrei pra ser avaliada lá. E no momento que eu entrei, ela perguntou se eu tava com algum outro sintoma. Ela olhou minha pressão, olhou tudo lá. Falei que não, que era só febre. Ela falou, então por que te mandaram aqui pra baixo? Aqui é pra quem tá com sintoma respiratório também, tossindo, com falta de ar. Se você não tá, eles tinham que ter te atendido lá em cima, né? Eu falei, também não sei. Eu tava toda molenga lá, não tava conseguindo nem responder ela direito. Eles não deixaram meu marido entrar comigo e com a neném, e foi até bom ele não ter entrado. Ele ficou lá do lado de fora, lá na rua, me esperando. Ela falou, olha, eu falei, mas eu quero que vocês olhem minha neném. Ela falou, olha, lá em cima, quando você for avaliada, pede pra avaliarem ela também. Aí ela já me deu o papel e pediu pra eu subir,
E aí, a gente subiu de novo. Eu tive que fazer outra ficha lá em cima. Enfim, aí eu fiz uma ficha pra mim, uma pra neném, pra ela ser chamada pelo pediatra. E rapidamente eles já me chamaram, foi muito rápido, tá, lá em cima. Quando eu entrei, eles olharam minha pressão tava baixa, não lembro quanto que tava, gente, eu entrei sozinha, né, a neném ficou do lado de fora com o pai dela, então eu não lembro, eu tava muito mole nessa hora, eu já tava, minha febre tava com quase 40 graus já, então eu tava toda mole. Eu só lembro dele falando, seus batimentos estão alterados, sua pressão tá baixa, vou te mandar direto pra sala da médica, né? Porque isso era a triagem. Eu nem ia esperar lá do lado de fora, eles já me mandaram lá pra dentro. E eu entrei sozinha, meu marido ficou do lado de fora com ela. Na hora que eu entrei, que eu sentei lá na mesa, eu já sentei assim, deitei na mesa dela. Ela falou, você pode me falar o que você tá sentindo e tal? Eu falei, eu só tô com febre e nesse momento eu tô com muita fome. Nessa hora, gente, eu já tava com muita fome, porque como eu fiquei com febre o tempo todo, meu marido cuidando de mim, a gente saiu de casa sem jantar. E já tava muito tarde, né? Então eu tava com muita fome já. Eu falei, eu tô com fome e eu tô um pouco tonta por causa da fome e da febre. Aí ela, tá bom. Você consegue levantar, ir no banheiro, tirar sua calcinha pra eu te avaliar? Eu falei, acho que eu consigo. Aí eu fui bem devagar, tirei, ela me avaliou. Na hora que ela tava me avaliando, né, ela perguntou se doía na hora que apertava. Eu não tava sentindo dor, mas ela sentiu que o meu útero não tava no tamanho que deveria estar com aquele tempo de pós-parto que eu estava, né. E aí ela fez um toque e na hora que ela fez o toque eu senti dor. Eu pensei que fosse por causa de ponto interno e tal, porque eu tomei ponto, né? Eu nem falei isso no outro vídeo, gente, eu esqueci totalmente de falar sobre isso. Mas eu tive uma pequena laceração, né? Não teve pique nem nada, isso não pode ter, não teve, né? Mas teve laceração, porque nos meus 3 partos, os primeiros, eles fizeram esse pique que deixou minha pele fina, né? E o médico até falou na hora lá do parto que pelo tamanho da neném e tal, não iria rasgar se minha pele já não tivesse bem fina ali naquele lugar por causa dos outros partos, né? Mas enfim. Eu achei que a dor que eu tava sentindo ali do toque era por causa de algum ponto que tinha dentro, mas não era. E aí, na mesma hora, ela falou pra mim assim, ela falou, olha, o seu colo do útero, seu útero tá com o colo aberto, não deveria estar, já deveria estar fechado, o sangramento tá com cheiro, né, que não deveria ter, associado aos outros sintomas, a gente vai te internar agora. Aí, na hora, eu fiquei meio sem entender, eu falei, mas o que que é? O que que eu tenho? Ela falou, inicialmente é uma infecção no útero. É uma infecção no útero, tá? A gente vai iniciar protocolo de sepse. Eu não sabia o que era isso. Eu não entendi nada na hora que ela falou. A gente vai iniciar protocolo de sepse porque é procedimento e tal, é protocolo. Seus batimentos cardíacos estão muito alterados e sua pressão tá baixa. E junto com a febre é um sintoma de sepse. Para você que não sabe, como eu também não sabia, é infecção generalizada, que não é localizada apenas no útero, né? Então, pelos sintomas, quando você chega, eles já iniciam esse protocolo de sepse, que é colher todos os exames lá e colocar os antibióticos já para agir, porque é muito grave, né? E eu não sabia ali naquele momento. E na hora, a única coisa que eu consegui questionar foi, mas por que uma infecção eu tenho que internar para tratar? Eu não queria, gente, eu não queria internar de jeito nenhum. Eu quero ir embora para casa, me dá um antibiótico para eu tomar em casa. Ela falou, olha, você não tá entendendo, é muito grave, a gente não pode te liberar. Você vai ter que internar. Eu falei, mas e minha neném? Eu tava escutando ela chorando lá na recepção. Ela era o único bebê que tinha lá, então
Pelo chorinho também a gente conhece. Minha neném tá chorando de fome. Eu preciso cuidar dela. E aí, nesse momento que eu tava falando isso, já tinham entrado 2 enfermeiros com um saco desse tamanho, assim, cheio de trem, de soro, de soro, de tubo, pra colher sangue. Tinha uns outros tubos lá com um líquido vermelho, laranjado, sei lá, dentro. E eu tava meio assustada com aquilo, né? E nessa hora, o enfermeiro que ia pegar meu acesso, ele falou pra mim, olha, você agora tem que se preocupar com você, não com a sua neném. Se preocupa com você, porque ela precisa de você bem. Aí eu falei assim, tá bom, mas deixa eu dar mamar ela primeiro, antes de vocês colocarem o acesso, porque senão depois não vou conseguir dar ela mamar. Ele falou, não, o que você tá tendo é grave e é urgente. A gente precisa colocar um antibiótico pra rolar nos primeiros 30 minutos de internação. Tipo, é protocolo. Foi internado com sintoma de sepse, no máximo 30 minutos pra pôr o antibiótico pra correr. E aí, eu não sei porquê, né? Acho que por causa da quantidade de antibiótico que eu teria que tomar, eram 2 acessos, um de cada lado. Então, gente, foi muito tenso, porque eu sou muito difícil de achar veia. Foi muito difícil. Eles demoraram mais do que o que deveria. E aí já tava meio que no limite do tempo que eles tinham para fazer esse procedimento, para poder pôr o antibiótico para rolar. E aí queriam chamar anestesista para poder pegar a veia, sei lá na onde que ia precisar dar anestesia, né? Eu nem entrei nessa coisa porque eu tava toda mole e eu tava na maca, deitada, e eles tentando pegar, porque do jeito que ela me examinou lá, gente, eu não consegui levantar. Eu tava muito mole, a febre tava muito alta, né? E aí eles vieram para pegar os acessos, eram um em cada braço, e naquele momento, gente, eu comecei a orar e pedir muito ao Senhor para me proteger, para me guardar, que eu precisava cuidar da minha filha, que eu precisava voltar para casa para cuidar dos meus filhos. E foi muito tenso naquele momento ali. Eu tava com muita vontade de chorar, mas eu tava me segurando. Fiquei orando em pensamento. E na mesma hora, graças a Deus, os 2, ao mesmo tempo, conseguiram achar o acesso, né? Achar a veia nos 2 braços. Na mesma hora ali, eles já fizeram um acesso, já começaram a colher aquele monte. Eram umas seringas, gente, enormes, assim. Enormes, acho que de 10 ml, sei lá. E eles puxando aquele sangue ali do acesso mesmo e colocando ali nos tubinhos. Era um monte de tubinho e era... Nossa, gente, eu fiquei muito preocupada, porque eu não entendi o que estava acontecendo, né? Até então, pra mim, era uma infecção uterina. Eu nunca tinha ouvido falar disso, eu já tinha tido 4 partos anteriores e nunca tinha ouvido falar disso. E é por isso até que eu tô gravando esse vídeo. É um alerta, febre não é normal. Ainda mais uma febre que não cede como a minha, não estava cedendo. Então, acontecer com você, não hesite, corre pro hospital. E foi muito difícil, foi muito tenso. Eu vim aqui só para contar para vocês o que aconteceu, porque que eu fiquei mais sumida aí, né? Eu fui internada ali naquele momento, fizeram todos os exames, já colocaram os medicamentos para correr, e aí precisavam de 2 acessos, porque era um antibiótico em cada braço. Assim que eu fui para a sala onde que eu iria ficar internada, já vieram outros enfermeiros, né? Colocaram vários negocinhos aqui em mim. Eu não sei nem o nome daquilo, porque eu nunca tinha colocado aquele negócio. Eram vários negocinhos que depois eles ligaram vários fios, colocaram o negócio no meu dedo, né, pra ficar vendo saturação, enfim, pra ficar me monitorando lá naquele aparelho lá. Veio uma outra enfermeira, falou que ia precisar passar sonda, né, colocar a sonda lá no meu canal urinário, porque precisavam colher exame direto da bexiga, pra poder
Todos esses exames, gente, de urina, de tudo, era para confirmar se era sepsia, que é a infecção generalizada, né? Porque até então o que estava confirmado era a infecção uterina. E aí foi feito todos os exames, foi bem tenso, colocaram os antibióticos, fizeram medicamento para febre. A febre não cedia totalmente, ela ficava sempre 38, mas depois depois de algumas horas com antibiótico, a febre começou a ceder. Eu ainda tive alguns episódios de febre bem alta, né? Mas graças a Deus, a febre... E eu tava sempre, gente, ressaltando aqui, porque eu tô contando aqui, muito além de um alerta para as mamães, para os pais que perceberem esses sintomas, é um testemunho do que Deus fez, de como Deus cuidou de mim ali. Foi muito difícil os dias que eu fiquei ali. Meu marido ficou o tempo todo comigo, né? Ele ficou praticamente internado lá comigo, cuidando da neném, ela também estava lá comigo. Para amamentar ela era difícil, porque eu tava com acesso nos 2 braços, eu tava com a sonda ligada lá embaixo, eu fiquei acho que 1 ou 2 dias, eu não lembro agora. Mas foi mais de 24 horas, né, que eu fiquei com essa sonda. Acho que foi no segundo dia que eles tiraram a sonda. E foi muito difícil, porque atrapalha, né, pra gente se movimentar, atrapalha pra eu sentar, foi bem ruim. Muito ruim, gente, muito ruim. Pra amamentar, meu marido tinha que ficar segurando ela, porque os acessos estavam bem aqui, ó. Cada um tava bem aqui na juntinha, que é justamente onde eu fico com ela, tá vendo? Assim, pra ela mamar também. Então, foi muito difícil. Ele tinha que ficar segurando ela e colocar o peito na boca dela. E nisso, ela começou a pegar errado de novo, porque a posição tava errada, a pega tava errada. E aí feriu meu peito todo de novo. E foi bem intenso, sabe, gente? Mas além de um alerta, como eu falei, é um testemunho do cuidado de Deus, de como Deus cuidou de nós, do como Ele me mostrou que eu sou forte, que eu posso aguentar muito mais do que às vezes do que às vezes a gente imagina que pode, né? E sabendo da gravidade de tudo que aconteceu e de como foi a minha recuperação, a gente foi muito rápido. Eu fiquei internada quase 4 dias, não chegou a ser 4. Mas assim, no segundo dia eu já tava totalmente sem febre, eles tiraram a sonda. Ai, gente, foi muito bom. Eu continuei com os 2 acessos, né, porque o antibiótico tinha que continuar. Mas só de tirar a sonda, que foi o que mais estava me incomodando, foi muito bom. A médica veio conversar com a gente no segundo dia. Ela explicou das alterações que deram no meu exame. Ela falou, olha, não era uma infecção só, com foco só uterino, né? Os seus exames mostrou uma bactéria no sangue, que é a confirmação, né, da infecção generalizada. Então, a sua infecção é a infecção generalizada, teve alteração em alguns exames. Uns exames vieram muito bons e outros alterados. Eu nem sei qual, gente, porque na hora eu fiquei tão assim que eu não consegui nem perguntar nada pra ela ali naquele momento. Mas ela me explicou tudo. Ela me explicou que os antibióticos que eu tava tomando eram os mais fortes que tinham pra isso, que assim que a pessoa entra, antes de ter confirmação, eles já iniciam com esses antibióticos, porque é muito grave e se não tiver um tratamento rápido, pode ser fatal, assim, né? Então, assim, no final de tudo que ela falou, ela perguntou, você tem alguma dúvida? Gente, eu tava tão, assim, aérea, que eu não consegui nem perguntar nada. Eu falei que não tinha nenhuma dúvida. Mas aquele dia, isso foi de manhã, eu passei o dia inteiro chorando. Eu chorei o dia inteiro. Meu marido ficava me perguntando o que era e eu não conseguia falar pra ele o que era. Mas era assim, eu olhava pra minha filha e eu só pedia a Deus. Eu falava, Senhor, eu quero ver minha filha crescer, porque eu sabia que era muito grave, né?
e que eu não estava curada ainda. A febre tinha cedido, ela tinha explicado que eu estava respondendo bem ao tratamento, né? Mas, não sei, a gente tá ali, passa um monte de coisa na cabeça, né? De que vai voltar, de que não, enfim, né? De que a febre vai voltar de uma hora para outra e de que, enfim. Mas o que ela explicou é que como eu estava respondendo bem aos antibióticos, a febre tinha cedido, se eu ficasse 48 horas sem febre, que eles iriam me dar alta. E foi isso que aconteceu, gente, graças a Deus, né? Eu saí daquela ala ali de baixo, né? Ali que era uma ala de casos urgentes e que precisava ficar sendo monitorado. Eles me mandaram lá para cima para a ala de observação. Então nós subimos lá para a ala de observação. E lá eu fiquei sendo observada, né, até inteirar as 48 horas sem febre, né? Eu tinha que ficar medindo a quantidade de xixi que eu fazia toda vez que eu ia no banheiro, que era pra ver se tava normal a quantidade e tal. E graças a Deus foi tudo muito bem, né? Nessas 48 horas eu não tive febre e tal. Então eles me liberaram, passaram os antibióticos pra eu continuar. Um antibiótico pra eu continuar tomando em casa. E quando eu saí do hospital eu ainda não tava bem, gente. Comecei com uma diarreia muito forte no segundo dia de internação. Que foi no dia 2 de fevereiro. Acho que foi isso. Pra vocês terem uma ideia, hoje é dia 16, eu ainda tô com diarreia. Então, eu comecei com uma diarreia muito forte. Eu tive que vir pra casa tomando os antibióticos, né? Precisei continuar tomando por 7 dias. Então, esse processo foi muito difícil. Eu tava com uma diarreia muito forte, o sangramento, que tava com uma cor bem estranha e tal, mas era por causa dos antibióticos, porque assim que acabou o antibiótico, que foram 7 dias, parou de sair, sabe? Tá saindo bem pouquinho agora, que é só aquele finalzinho mesmo parece finalzinho de menstruação, mas a diarreia ainda continua com a diarreia. E aí eu tava esperando eu melhorar um pouquinho pra poder vir falar. Foi bem difícil a primeira semana em casa, eu ainda tava sentindo meu corpo bem molengo, bem ruim, não tava me sentindo bem, tava bem mal ainda, mas confiando em Deus que ia dar tudo certo. E foi bem difícil os primeiros dias, mas deu tudo certo. Deus tem nos dado a vitória e graças a Deus tá tudo bem comigo, com a minha princesinha. A gente tá em casa agora, né? Foi muito sério que eu tive, um alerta aí pras mamães, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus colocou pessoas no nosso caminho que nos ajudou e que teve ali uma resposta bem rápida, né? Assim que eu cheguei lá no hospital. Esse vídeo ficou bem grande, porque eu tô contando bem detalhadamente, né, tudo que aconteceu. Eu tive um problema com a minha amamentação aí, depois desse período internada e desse período de antibióticos que eu tomei. Meu leite diminuiu muito. E eu vou fazer um outro vídeo, um outro dia, falando sobre a amamentação, contando certinho tudo o que aconteceu, né, depois dessa internação aí com a amamentação. Ela tá mamando ainda, tá? Mas, enfim, eu vou precisar contar num outro vídeo mais detalhado sobre a amamentação, sobre tudo que aconteceu, tá bom? Por causa aí do uso de antibióticos e, enfim, desse período que a gente ficou internada, que atrapalhou a pega dela, que já tava certinha, enfim. Então é isso, gente. Graças a Deus já estamos bem, já estamos em casa, né? Porque a gente saiu do hospital, viemos em casa e depois fomos pra casa da minha sogra. Eu fiquei uma semana lá e depois a gente veio pra cá, né? Pra poder pra eu ficar mais tranquila lá, tá? Então, foi isso. Tá tudo bem agora, deu tudo certo. Eu agradeço muito vocês que assistiram esse vídeo até o final, vocês que torcem por nós, continua orando por nós, pedindo a Deus para que dê tudo certo, né? A única coisa que eu ainda tô sentindo é a diarreia mesmo, o resto já tá tudo bem, tudo ok.
Já tô até fazendo umas coisinhas em casa, né? Só pedir vocês mesmo que continuem orando e torcendo por nós, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês que assistiram esse vídeo até o final. Eu peço pra você não se esquecer de deixar o seu like, compartilhar, comentar. Esse vídeo não foi um vídeo muito bom de fazer, porque aí volta, né, todas as memórias do que aconteceu ai, pra mim foi muito ruim, gente, foi muito ruim. Muito ruim passar por tudo aquilo, sabe? Muito medo, muita insegurança, muito choro, com medo de não ver mais meus filhos, de não vir mais pra casa, de não ver eles mais, de não ver a minha filha crescer. Foi muito difícil. Mas eu coloquei sempre nas mãos de Deus a minha vida e a vida de cada um deles, tá bom? E é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, que eu vou estar falando aí sobre a amamentação. Então eu espero você, porque tem muita dica boa, tá, gente? De coisas que eu fiz lá no comecinho, que deu muito certo, que eu acredito que se não fosse por causa dessa internação, minha amamentação hoje com 20 estaria, ó, perfeita. Mas não tá perfeita nesse momento, porque ela tá mamando bem, mas não tá perfeita, porque eu tô com pouco leite, por causa dos antibióticos, ainda não consegui acertar a pega dela certinha, enfim. Mas é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.